Eu acho que o Bolsonaro já demonstrou que ele é homem para segurar esse tipo de rojão. Teve uma situação no governo dele que foi a saída do Sérgio Moro. O Moro foi até o microfone, chamou a coletiva de imprensa e disse: vou salvar o meu currículo. Né? Quer dizer, vou traduzir, não vou andar com este mau elemento que eu vou me sujar com a sujeira dele. Né? Então, aí o Bolsonaro toma o microfone e rebate na altura e resolve o problema. Ele fala: eu não tenho um currículo para salvar, eu tenho um país para salvar. Quer dizer, a minha preocupação não é com o meu umbigo. A minha preocupação é com os 230 milhões de cidadãos que precisam de mim, gostando de mim ou não. Então, o Bolsonaro, ele é esse homem de fibra e de coragem. Não obstante, o Sérgio Moro foi perdoado, subiu no caminhão junto com ele diversas vezes depois. Uma porrada de manifestos e o Bolsonaro estava lá abraçando aqueles que deram pedrada nele. Então, esta hombridade o Bolsonaro tem. Claro. Já vou chutar o balde aqui, é o seguinte. A Michelle fica brava no vídeo, dizendo que ela se sentiu ofendida porque o Flávio, ela se sentiu profundamente ofendida, não foi pouco. Né? Ela disse que era melhor não ter recebido a ligação, porque o Flávio disse que ela não entende de política. E ela prova com o vídeo que ela não entende de política. Isso é impressionante. Ela prova com o vídeo. Por que ela prova? Porque, veja bem, quem é o vice do Lula hoje? É o Geraldo Alckmin. Você quer alguém que falou mais atrocidades do Lula na carreira política, que fez a carreira política falando atrocidades do Lula, do que Geraldo Alckmin? Então, o que isso diz? Que é pra gente relevar absolutamente tudo? Não. O que isso diz é o seguinte, que aquilo que o Eduardo postou hoje: política não se faz com o fígado. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber aonde você está pisando. E por quê? A disputa que faz com que um candidato, ou pré-candidato, sei lá, seja como for, que quadros que estão em oposição se agridam na disputa por persuadir o eleitor indeciso. Quer dizer, aquele eleitor não é o eleitor que já vai votar nele e nem o eleitor que jamais vai votar nele. É o eleitor que está em cima do barco. Então, nesta disputa acirrada, o sujeito vai trazer uma série de elementos. O próprio professor Olavo disse, né, que quando o debate é político, o ad hominem, quer dizer, ou seja, você lá abandonar, aspas, as pretensas ideias políticas para você atacar, né, o adversário, ali o ad hominem é a coisa certa a ser feita. Por quê? Porque as pessoas vão votar em alguém, não vão votar na proposta. Isso não existe. Né? Ou seja, as pessoas querem saber se aquela pessoa em que elas vão votar é, de fato, alguém que cumpre aquilo que está prometendo. Você está vendendo um peixe aqui que você é bonitinho, você está com a barbinha bem feita, que você ama os pobres e tudo, mas o que você faz na sua vida? Então, você lidar com a imagem das pessoas é o essencial da política. Não adianta alguém virar e vir com esse discurso estúpido de dizer assim para mim: não, mas isso é populismo. Não é populismo, cara. Isso é a realidade. A coisa funciona assim. Né? E a Michelle, ela vem num momento em que todas as pesquisas indicam que a dificuldade da campanha do Flávio é a comunicação com as mulheres. É justamente isso. Assim, o Flávio vai crescer em todos os pontos. O ponto que cresce com mais dificuldade nessa linha de ascendência é justamente a comunicação com o público feminino. E aí ele vai trazendo uma série de figuras, ele fala com a Júlia Zanata, Tereza Cristina, Simone Marchetto, ele fala com uma série de mulheres, Bia Kicis, e etc. E aí a Michelle abre a câmera e fala o seguinte: não, eu gosto do Girão, porque o Girão como é que é? Fiel às pautas conservadoras. Não, mas isso é factível? O Girão pode ser fiel, como pode não ser. A pergunta não é se ele é fiel ou não. A pergunta é se isso é factível. Né? Vamos lá. Quando você vai fazer um cálculo eleitoral, o Ramagem já passou por isso. Ele sabe, ele competiu acirradamente a prefeitura do Rio de Janeiro. Quem que vence uma eleição? Quem tem mais prefeituras? Vence quem tem capilaridade, o cara que consegue atingir mais gente lá. Então, ou você quer tirar o PT do poder, ou você está brincando. O assunto sério é tirar o PT do poder. E precisa ser feito. E não vai ser feito da forma como esse pessoal está dizendo. Você pega esse pessoal, por exemplo, que está aí: eu estou aqui de saia longa, eu sou evangélica, eu estou aqui eu tô aqui com o Silas Malafaia, eu tô aqui com você. Fala, legal. Fala uma coisa para mim: o que o Marx pensava sobre o Feuerbach? Conta para mim. Você que é bom, você quer. O que ele escreveu pro La Salle?
Você que está preparado, você que é experiente pra caramba. Ah, eu elegi 45% das mulheres, eu fiz isso aqui. Então, desculpa, você não entende nada de política. Você não entende absolutamente nada de política. Você está falando que entende de política, ao mesmo tempo que você afunda a campanha. Outra coisa, qualquer manual de estratégia, e isso eu posso botar o pau na mesa e mandar medir, porque eu leciono estratégia. Tá? Qualquer manual de estratégia, qualquer autor de estratégia vai dizer que o princípio básico da organização estratégica diz que vence a guerra quem se alinha com a sua base. Se você esquecer de onde você veio e você trair aquelas pessoas que você se desligar, você trair aquelas pessoas que te levantaram, você vai perder. Isso diz o Sun Tzu, isso diz o Sun Pin, isso diz o Maquiavel, isso diz o Robert Greene, isso diz uma série, o Claudio Clausewitz diz isso, uma série de autores vão dizer em uníssono: vence a guerra quem se alinha com a sua base. Ponto. Não, assim, se você não tiver isso, você começou tudo errado, você vai perder. Você vai perder. Agora, eu acho fantástico que o Flávio chega para ela e fala: por favor, não faça isso, que você está atrapalhando a campanha. E aí ela vira e fala assim: olha, fiquei ofendida, né, mas fiquei na minha. Mas como você ficou ofendida? Qual foi a ofensa nisso? Que eu saiba, ofensa é, por definição, aquilo que fere a dignidade. Não é algo que eu não gostei. Né? Se eu chegar, por exemplo, no hospital e falar assim: o médico está operando, está fazendo cirurgia cardíaca na sala 3, eu vou entrar lá e vou dizer para ele trocar o bisturi, porque eu acho que é uma coisa diferente. O médico vai virar e falar: sai daqui que você não entende nada de cirurgia cardíaca. Eu vou me ofender com isso? Ou eu vou olhar e falar: não, de fato, o médico tem uma responsabilidade, tem um paciente na mesa que ele está fazendo a cirurgia, e se o meu pitaco influenciar, né, eu que não entendo nada disso daqui, se eu for lá, eu vou atrapalhar o cara, eu posso matar o paciente. Quem é o paciente aqui? É o Brasil. É o Brasil. E se ela entendesse de política, ela nunca na vida dela ia gravar esse vídeo, por razões óbvias e objetivas. São elas: em 1986, o Lula se elege para deputado federal com votação recorde no Brasil. Ele foi ser superado mais tarde pelo Eduardo Bolsonaro, mas ele é tentando recordista de votação para deputado federal no Brasil, em 1986. Você acha que o Lula não entende de campanha? Depois disso, ele disputou a presidência e perdeu 3 vezes. Depois disso, ele ascendeu ao poder. Ele foi eleito presidente em 2002, se reelegeu no meio do escândalo do Mensalão, que surgiu 3 anos depois, quando o Roberto Jefferson chama Renata Lopretti e faz o escândalo, aquilo que vai virar CPI dos bingos e o escândalo do Mensalão. Ele se reelege no meio de um escândalo que estava arrebentando com a imagem dele, faz o sucessor com a Dilma, reelege o sucessor com a Dilma, que mais tarde, por conta própria, tomou impeachment. A Dilma não tomou impeachment por causa do Lula, tomou impeachment justamente por achar que ela ia fazer as coisas da cabeça dela e sair fora do Lula. O cara vai preso, volta e colocam ele no poder de novo. E aí ele está disputando pau a pau. Assim, o pessoal está escolhendo quem que vai ser, ou quem que vai para o segundo turno com o cara, no meio de um escândalo do INSS, no meio de um escândalo de Banco Master, no meio de uma disputa internacional terrível com Donald Trump, a maior potência do planeta, e ela chega e fala: o que importa é que eu me ofendi. Então, quer dizer, o Flávio não precisa de ajuda, o Flávio não vai precisar desta força porque ela tem uma opinião. Eu acho, olha, diante dos fatos que eu estou trazendo aqui, repensa se você realmente entende política. Você considerou esses fatos? Esses fatos que eu estou trazendo aqui, eles são indignos de consideração? Vossa analista, querida analista, né? Quantas cadeiras o senhor Luiz Inácio tem no Supremo Tribunal Federal? Porque, assim, eu não vou ajudar o Flávio porque não está na hora. Tá certo, tá bom, já discutimos isso exaustivamente. Mas na hora de ir lá curtir as coisas do Tarcísio, que a esposa dele falou que queria que ele fosse o gestor, não sei o quê. Na hora de lá, olha, o vídeo dela, em alguns minutos, deu 220 mil likes. Quer dizer, é a esposa do presidente. A esposa do presidente. E eu só vou fazer um pequeno parênteses para corrigir o pessoal, muita gente do jornalismo, que diz ex-presidente, tá? Título público não cai. O sujeito, o cara só deixa de ser presidente, virar ex-presidente, se ele sofrer impeachment. Se ele sair do cargo, ele permanece com o título de presidente, tá? Então, o Bolsonaro, ele pode não estar
na cadeira da presidência, mas o título de presidente permanece com ele. O Brasil tem 2 ex-presidentes, Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello. O resto é presidente ainda. Agora, pode não estar no cargo, mas o título permanece com ele. Assim como o médico, quando não está atendendo, ele continua sendo médico. O título é dele. O advogado, ele não tá defendendo o cara, mas o título continua com ele. Ele ainda é advogado. Então, presidente, deputado, senador, é a mesma coisa. Tá? O cara já não é mais, ele não é ex-senador, ele continua sendo senador, não é ex-deputado, ele continua sendo deputado. Exceto diante de uma cassação. Agora, voltando à vaca fria, voltando à análise dos fatos que a gente está falando, a única coisa que me faz pensar. Eu estava conversando com um amigo agora há pouco, ele é especialista em análise do comportamento, é um dos melhores do Brasil, para não dizer o melhor, só que ele não é famoso, né? E o Ezequiel, um dia eu vou tentar trazer ele aqui. Ele me falou que analisou os vídeos da Michelle e que a aposta dele é que ela está sendo coagida. Mas aí eu não posso fazer a afirmação ou não, tá? Isso daí foi a visão dele, a análise técnica dele. Ele tem as razões dele. Agora, eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, não acredito nisso, tá? Eu acho que o Bolsonaro já demonstrou que ele é homem para segurar esse tipo de rojão. Teve uma situação no governo dele, que foi a saída do Sérgio Moro. O Moro foi até o microfone, chamou a coletiva de imprensa e disse: vou salvar o meu currículo. Né? Quer dizer, vou traduzir, não vou andar com este mau elemento que eu vou me sujar com a sujeira dele. Né? Então, aí o Bolsonaro toma o microfone e rebate na altura, e resolve o problema. Ele fala: eu não tenho um currículo para salvar, eu tenho um país para salvar. Quer dizer, minha preocupação não é com o meu umbigo. A minha preocupação é com os 230 milhões de cidadãos que precisam de mim, gostando de mim ou não. Então, o Bolsonaro, ele é esse homem de fibra e de coragem. Não obstante, Sérgio Moro foi perdoado, subiu no caminhão junto com ele diversas vezes depois. Uma porrada de manifestos e o Bolsonaro estava lá abraçando aqueles que deram pedrada nele. Então, esta hombridade o Bolsonaro tem. E é isso que eu estou falando, tem materialidade. Não é nada que eu acho, não. Não é achismo meu, não. Então, assim, agora, quem não entende de política, desculpa, meu, isso é irrefutável. Tá? Entender de política não é lá falar assim: eu sou esposa do Bolsonaro, vote no fulano porque eu estou emprestando a minha imagem, que é uma extensão do Bolsonaro. Isso é publicidade, isso não é política. Desculpa, né? Eu sinto muito. Isso não é política. Né? Então, isso é o que eu queria acrescentar, viu, Alan? Me parece. Eu sinto muito, eu não gostei desse negócio, achei que colocou em risco o futuro do país nesse momento.